Olá a todos os amigos, boa noite. Estamos iniciando agora a transmissão de mais um encontro de amigos aqui pelo Instagram. E desde já aguardando a todos vocês que estão aí, começando a conectar e se preparando para participar conosco hoje à noite nesse bate-papo de quinta-feira, 14 de maio de 2020. Essa noite eu vou ter chamando ele para a sala, mas antes de começarmos o nosso bate-papo, eu lembro a vocês que esse é um projeto que iniciou aqui no perfil para que nós pudéssemos conversar entre amigos. Então, é uma conversa muito tranquila, muito despojada, muito simples, é uma conversa informal, onde, eventualmente, nós estamos tratando de algum tema específico, sempre com algum amigo muito próximo, e não só nós que estamos aqui na tela, você também é um grande convidado para que esteja conosco participando ativamente desse bate-papo. Para isso, lá no campinho de baixo, sempre recordando, nós temos ali o espaço de comentários. Entre ali, coloque a sua observação, a sua pergunta, e a gente, ao longo aqui do nosso bate-papo, vai fazer questão de te integrar aqui na nossa conversa. E se você acredita que é um momento de estarmos ainda mais entre amigos, naquele espacinho de baixo também tem aquele triângulo, um aviãozinho de papel. Clica ali e convida outras pessoas, outros contatos, para ingressarem conosco aqui e começarem esse bate-papo junto com a gente. Eu lembro que o Instagram nos limita, nos dá apenas 60 minutos e depois ele derruba. Então vamos aproveitar e vamos otimizar esse tempo aqui para fazer um bate-papo muito dinâmico. E assim, dinamismo é com esse cara. Um cara gente boa, um cara super bacana, advogado criminalista, já atuou muito no meio esportivo, né? Havaiano, né? Muito apaixonado pelo Havaí. É muito conhecido também do meio televisivo, participou muito tempo em alguns programas, mas para nós, para mim, para muitas pessoas, nada disso conta. O que conta é que ele é nosso grande parceiro, nosso grande amigo que está aí na tela, Lídio Moisés da Cruz. Grande Lídio, boa noite. Boa noite, Andrezão. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade aí, essa grande moral para esse teu pequeno amigo aqui que vos fala. Fico muito feliz de participar da tua live, porque eu sou um cara que costuma assistir. Eu vi a live da Mel, da Melina, vi a do Tonel, vi um pedaço do Alcides. Vi também uma live que eu achei muito interessante, me perdoe o nome do teu colega, do teu amigo, ele falou sobre o lobby, né? Sobre o lobismo. Achei extremamente interessante, muito interessante. E estamos aí. Agora só estou curioso, porque é o seguinte, depois dessa turma toda para apresentar o conhecimento que eles tinham, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas vamos ver, né? Vamos ver o que eu posso fazer. Que a camisa pesou. Nada, que é isso, meu amigo. Temos muito aí para explorar do seu conhecimento, da sua vivência, principalmente aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, mas com muita coisa que com certeza se aplica no Brasil inteiro. Tem muito conhecimento nesse momento que nós estamos passando de mercado, que o amigo traz e que eu tenho certeza que vai ajudar muitos dos que estão nos acompanhando. Então, segue aí o reforço para vocês que estão entrando agora. Participem ativamente, mandem o comentário ali embaixo, mandem a perguntinha e vai ser um prazer. A gente está discutindo coisas, algumas talvez sérias, outras nem tanto, mas acima de tudo, lembrando que aqui é um bate-papo entre amigos. A gente queria estar num churrasco, né, Lídio? A gente queria estar na churrasqueira, fazendo esse papo, infelizmente. Agora não dá. A alternativa que a gente encontrou é 9h30 da noite, todo mundo em casa, tranquilo. Não tem desculpa, não tem desculpa. Já alguns de pijama, né? Então é o momento da gente bater um papo. André Milan entrou ali, mais algumas pessoas estão entrando. Muito obrigado, gente. Daqui a pouco nós vamos dar um oi aí para vocês. Lídio, eu queria que a gente aproveitasse um pouco dessa tua experiência, porque a gente está vivendo um momento, né, muito complicado no Brasil, não só em função da condição de saúde, mas também da condição econômica, a condição política, e isso tudo afeta a sociedade. E talvez o que mantenha um pouco de tranquilidade nesse momento é o universo jurídico. Daí vem o tema que a gente escolheu, né? O direito e a sociedade. Eu queria que a gente pudesse primeiro, né, escutar um pouquinho
da tua apresentação também, de você me dizer aí um pouco dos momentos marcantes da tua vida, dessa tua carreira, e que você tentasse dizer para nós como é que você vê esse meio que você atua tão bem, tão brilhante, com tanta história, que é o direito, o quanto que ele é ou não importante agora, e o quanto que ele afeta a sociedade nesse momento aí de calamidade que a gente passa. Andrezão, toda vez que o direito ele foi feito para ser ator coadjuvante. Toda vez que o direito começa a ser o ator principal, tem alguma coisa errada na sociedade, né? A gente aprende, na primeira fase de direito, que é o seguinte, uma regrinha que é básica. O pessoal da administração da economia tem aquela lei da oferta e da procura, né? Que a gente aprende a lei, que é básico da economia, da administração, é a lei da oferta e da procura. No direito tem uma regrinha que ela é básica. Tudo que não é proibido é permitido. Tudo que não é proibido é permitido. O que eu quero dizer com isso? A regra geral é você fazer tudo. O que você não pode fazer? É o que é proibido. Você pode presumir, sabendo, tendo conhecimento da proibição, você pode presumir direitos e tocar sua vida adiante. Vou te dar um exemplo. Quando tu estás numa rua que tu queres estacionar, tu não procuras uma placa apresentando autorização para estacionar. Você procura uma placa que esteja proibido estacionar. Se você não vê uma placa proibindo estacionar, você pressupõe o quê? Você pressupõe que pode estacionar. Então a vida é feita para ser prática, para ter facilidade. E o direito ele tem que passar de uma maneira desapercebida. Quando a gente começa a se socorrer muito no direito, é porque tem alguma coisa errada na história, tem alguma coisa errada na sociedade. O que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo uma crise de pandemia. Essa crise está sendo provocada uma instabilidade institucional, e toda vez que há uma instabilidade institucional, o que acontece? Nós nos socorremos para o terceiro poder, que é o poder judiciário, que é aquele que vai mediar o conflito. Então nós temos hoje vivendo uma sociedade que tem conflitos. Quando nós temos um problema, uma sociedade que detém problemas econômicos, ela está em constante conflito. O que acontece? Nós nos socorremos do judiciário. E aí o judiciário começa o quê? A aparecer. Toda vez que a gente começa a ver o judiciário aparecer, tem alguma coisa errada na sociedade. Porque a lei, o judiciário, que é aquele que interpreta a lei, é aquele que vai dirimir o conflito, a função dele não é ser protagonista na sociedade. A função dele é ficar atrás, é não aparecer. Entendeu? Então é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Nós estamos vivendo uma crise. Por quê? Porque hoje o advogado da entrevista, hoje o juiz da entrevista, uma coisa que é um absurdo, ministro do Supremo da entrevista, ministro do Supremo faz live com empresário. Tu já viste isso em algum lugar do mundo? Ministro do Supremo dando entrevista, fazendo live com empresários, um monte de empresários assim, dando satisfação, antecipando entendimentos, dando opinião, opinando sobre tudo. Então nós vivemos um caos social. E isso se reflete na sociedade e automaticamente vai se refletir na economia também. Até porque ele não é feito só de uma vertente, né, Lídio? Hoje são 3 poderes constituídos, né? São 3 poderes, inclusive, bem distintos, cada um com o seu papel. Deveriam ter uma condição uniforme, né? Mas que em alguns momentos, para quem é um pouco mais afastado desse meio, não consegue perceber onde é que termina um, onde começa o outro. Não só na esfera federal, que talvez esteja muito evidente, mas nós conversávamos até num bate-papo, né, mais recentemente, em algumas esferas menores, como a própria municipal. Alguns colegas, às vezes, não entendendo, ou não sabendo, ou não recordando qual o papel de cada um desses 3 poderes, né? Dá uma ajuda para a gente nesse esclarecimento. Quais seriam, por exemplo, no município, os poderes e os seus papéis? Pois é. No município, o que nós temos? Nós temos a Câmara Municipal, que ela representa o Legislativo. A nossa sociedade, quem entende um pouco de ciência política, aulas de introdução à economia, como eu tive na faculdade, tu também em administração, aquelas noções gerais, o que é Montesquieu, aquela forma tripartícipe, né, de judiciário,
legislativo e executivo. O nosso sistema ele é organizado de uma maneira trifásica. Também no município é assim. Nós temos o legislativo através da Câmara dos Vereadores, o executivo através da prefeitura e o judiciário, o juiz de comarca, o diretor do fórum. É normal. E isso se expande também em nível estadual, que nós temos a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça, e a nível federal, todos sabem, o Congresso Nacional, o Senado, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e o Presidente da República. Uhum. E no caso, como é que eles interagem? Né? Por exemplo, o Legislativo ele tem um papel muito forte com o Executivo. Né? Sim, é aquela história que a gente aprende na Constituição, né? Eles são independentes e harmônicos entre si, é o sistema de pesos e contrapesos, né? Que essa história do pesos e contrapesos a gente não entende direito, porque a confusão é tão grande, a gente brinca no direito, a gente diz o seguinte, se judicializou a política, tá? E se politizou a justiça. Então, ficou um negócio muito embaralhado. Em nível municipal, a gente pode dizer, a função do vereador é fazer leis de competência do município, levando em consideração o regimento interno da Câmara, da sua Câmara, e a lei orgânica do município. Normalmente, um legislador municipal ele não pode fazer uma lei que gere custos para o município. Né? Ele não tem essa competência. Só o prefeito tem competência em nível municipal de fazer leis que gerem o quê? Despesa para o município. Né? E a função primordial do vereador é a fiscalização. Né? Ele fiscaliza o executivo municipal, no caso, é os atos do prefeito. Pois é, e muitas vezes fica aquela impressão de que eles, depois de instituídos, eles ficam afastados da própria sociedade, né? O que hoje não faz mais muito sentido. O Executivo ele já adotou algumas operações mais participativas de governança. O Legislativo talvez em uma condição um pouco menor. Construção, por exemplo, de plano diretor, isso é muito efetivo, mas nem todo o ordenamento e toda a condição de leis ordinárias tem uma participação pública. E isso deixa algumas pessoas angustiadas na sociedade. Né? Pô, eu queria estar mais presente, ser mais ouvido, ajudar na construção dessas ações e, por vezes, não sabem como fazer isso. Como é que você vê isso? A importância, o papel das pessoas de estarem ativos nesses meios, que às vezes o pessoal acha que é só político, não nem o poder instituído, e não só a importância, né? Como é que eles têm acesso para efetivamente se fazerem ouvidos e participar? O André, eu costumo dizer o seguinte, o pessoal, ninguém gosta de se incomodar, essa é a verdade. A gente terceiriza problema. Problema a gente não gosta de resolver. Nós nos acostumamos a não querer resolver problemas. A gente tenta terceirizar o máximo que a gente puder a resolução dos problemas. E os problemas sociais, a gente costuma dizer o seguinte, não vou me incomodar, eu estou pagando, olha só quanto é que é o meu carnê de IPTU, no caso do município. Né? E aí, porque o cara entende que está pagando um certo IPTU, um certo valor de IPTU, ele se acha no direito de terceirizar problema. Também é aquela história, votei no cara lá, tal, não há fiscalização. Se tu perguntares para a maioria das pessoas, eles não sabem nem o que eles votaram na eleição passada. Por quê? Porque não há essa conscientização. Talvez seja porque a vida está tão difícil que a gente fique cuidando, tenta olhar só para o nosso umbigo e a gente não consegue entender que é o seguinte, a gente resolve os problemas da sociedade se cada um tirar uma parcela sua de tempo e destinar para a sociedade. E aí tu vais conseguir resolver o todo, e a gente não consegue, a gente imagina o seguinte, eu vou terceirizar. Já botei o cara lá dentro, o cara que se vire lá e pronto. E é mais fácil tu ser pedra do que tu ser vidraça. É mais fácil tu apresentar, é verdade, é mais fácil tu apresentar defeito do que chegar e apresentar uma solução. Entendeu? Porque tu não quer, a vida é assim, a vida está fazendo com que a gente seja muito egoísta. A gente pensa no nosso filho, na nossa filha, na nossa esposa, na nossa mãe, no nosso pai, talvez no nosso irmão, nos nossos sobrinhos, nos nossos amigos. Mas aquela pessoa que a gente não conhece, que a gente não sabe, existe um exército, né, André? Um exército de invisíveis. A gente está vendo um monte de invisível agora com a Covid-19. Né? Nós estamos vendo, então nós estamos... Dói também ver o seguinte,
Por um lado é bom porque a sociedade ela está sendo mais humana, mas por outro é ruim porque tem muita gente se aproveitando disso. Tu vê no Facebook, tu vê no Instagram, o que tem de gente, tá? Se arriscando, porque em tese era para ficar intocado. Indo nos locais, tá? Entregar cesta básica, filmar, bater foto, para botar no Face, já que aquele objetivo de lá na frente tentar dividendo político com isso, é uma grandeza, uma loucura. Entendeu? Então, assim, que sociedade é essa que a gente está querendo construir? A gente tem que se perguntar. Então, assim, qual é o tipo da nossa participação? O que a gente vai fazer? A gente pode colocar alguém lá dentro, a gente quer participar, de que forma que a gente quer participar? Hoje, André, olha só como é que nós estamos conversando, coisas que na nossa época de faculdade a gente jamais ia imaginar que ia estar fazendo isso agora. Então, hoje tu pode fazer, o eleitor hoje, se quiser, ele pode montar, ele pode fazer e conversar com um vereador, com um deputado, com o senador dele. Claro, mas daí vai também daquele agente público se predestinar a fazer isso, dar essa oportunidade. Porque hoje tu pode fazer, hoje, se o ministro do Supremo está conversando com 50 empresários ao mesmo tempo, por que um vereador não pode conversar com 50 lideranças municipais? Destinar um dia por semana de fazer uma conferência, pode fazer uma conferência online para dar satisfação, para pedir projetos, para fazer reuniões. Hoje não tem mais desculpa. Até porque cada vez mais os temas aparecem, né, Lídio? A própria consciência vai trazendo, né? A gente sabe que ao Estado fica aí a competência dos 3 pilares, né? Saúde, educação e segurança. Mas quando a gente olha em volta, é muito mais do que isso. E muitas vezes essas necessidades elas são descompassadas por região, por tempo, em alguns momentos é exigido um foco um pouco maior de um determinado tema para alguma região e vice-versa, mas para saber qual é a necessidade premente, só realmente estando ali, sentindo na carne qual é a realidade da sociedade. Né? É verdade, assim, você não tem... Eu, na condição de advogado, quando um cliente me procura, ele já me procura, ele tem um problema, ele vai me dizer o problema que ele tem. E aí eu vou verificar se eu posso ou não resolver. Eu não posso adivinhar, o político não pode adivinhar qual é o problema que aquele cidadão tem. O cidadão tem que apresentar o problema, e aí o político, aquele que foi outorgado no cargo, ele tem que apresentar uma solução. E aí aquela história, se ele não apresenta a solução, amigo, de 4 em 4 anos tu renova, tu modifica. A democracia, e eu brinco com o pessoal e digo assim, a democracia é algo lindo, porque ela espelha a nossa sociedade. Não tem como. Não adianta a gente dizer, reclamar da nossa classe política, tá? Se a gente não ter humildade de olhar para si e verificar e ver o seguinte, pô, mas eu sou parecido com ele. Ele me representa. Não tem como dizer que não. É demagogia dizer que não. Entendeu? Aqueles caras que foram eleitos deputados, vereadores, senadores, deputados estaduais, eles representam a nossa sociedade. Eles não foram jogados lá dentro. Eles foram eleitos, pô. Então a gente não pode depois reclamar, dizer o seguinte, nossa classe política é uma merda, não sei o que, isso, aquilo. Como, pô? Ele espelha, a democracia ela é bonita porque ela espelha a sociedade. Tu tens oportunidade de mudar. Se tu não queres mudar, é aquela história, meu amigo, dia de eleição, tem gente que ganha 100, 50 para ir lá votar, e aí depois reclama do quê? Diz que político é corrupto. Só tem corrupto. Pô, peraí. Mas tu recebeu 100 para votar, tu recebeu 50 para votar, tu recebeste uma cesta básica para votar. E aí? E às vezes ele nem lembra o nome desse, né? Pois é. A corrupção, ela requer no mínimo 2 pessoas. Entendeu? Aquele que é corrompido e aquele que corrompe. Não existe corrupção de uma pessoa só. Pois é, Lídio, dentro dessa lógica, né, eu quero primeiro agradecer que tem muita gente legal entrando aqui, a Gláucia Rocha, a Jana Mara chegou aí agora, obrigado, Jana, a enfermeira Daniela, obrigado, Dani, por estar com a gente, Nicátia Pereira, tem uma galera bacana aqui que está chegando conosco, o Ricardo Virte. Eu queria puxar até uma pergunta do nosso amigo, do Gustavo Pescador. Aí, Gustavo, obrigado, grande abraço, amigo, que está com a gente.
que é a seguinte, né? Justamente nessa ideia, a gente sabe que muitos dos que acabam nessa representatividade buscam certos privilégios pessoais. Como é que você vê essa transição? Lógico que a nossa democracia está passando por um processo de melhoria contínua, a gente ainda está num momento embrionário, se a gente for pensar que a Constituição é de 88, mas você acha que esse processo de privilégio, que é a visão hoje social que se tem de algumas dessas esferas, isso tende a ser modificado e em curto prazo? Ou é algo que, justamente por ser uma ambição de muita gente, talvez não seja algo com o qual a gente tem que contar, não? Andrezão, assim, ó, a política, o cargo público não pode ser encarado como uma profissão. Ele, em tese, deveria ser encarado como uma missão. O cara não pode encarar a política como meio de vida. Até porque, tu melhor do que ninguém sabe, né, que o Estado não gera riqueza. Ele transfere riqueza. Quem gera riqueza é quem não está no Estado. Exatamente. É quem está na iniciativa privada. Né? Então, se você quer ser rico, se você quer ter estar acima de uma média, o que você tem que fazer? Você tem que produzir. Você tem que gerar riqueza. E você não gera riqueza sendo funcionário público. Nesse país, por incrível que pareça, tem gente ficando rica no funcionalismo público. E aí fica complicado. Como é que tu vais explicar isso? Né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver isso. Tem que encarar como uma missão. Eu acho que talvez eu seja suspeito em falar. Mas em épocas de crise, André, nós não precisamos de políticos, nós precisamos de estadistas. Nós estamos vivendo uma crise que a nossa geração jamais passou. A geração dos nossos pais jamais passou. Talvez alguns avós tenham vivido a gripe espanhola, alguma coisa assim. Porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela passou longe de nós. E ainda mais sem o advento da tecnologia que nós temos agora, a velocidade das informações, era coisas muito distantes. A gente vivia aqui era praticamente um outro mundo. As coisas aconteciam lá na Europa, nós vivíamos aqui na América do Sul, a gente recebia informações a cada 3, 4 dias e não sabia nada do que estava acontecendo. Era uma carta que levava, os nossos pracinhas mandavam uma carta, levava 15 dias do fronte até aqui. Então a gente não viveu isso. Nós, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos sendo testemunhas oculares da história, nós somos protagonistas de catástrofes. A gente está vivendo isso, está entendendo? Então nós precisamos de um Roosevelt, nós precisamos de um Churchill, entendeu? E a gente não tem. Está entendendo? É nessas horas que o político cresce, é nesse momento que o político cresce e ele aparece como um estadista. E nós não temos... Qual é o grande estadista que nós temos hoje no Brasil? Vamos ser sinceros. Independente da cor da camisa, seja ela vermelha ou seja ela azul. Quem é o grande estadista que nós temos hoje que poderia unificar a nação com um discurso acalorado, entendeu? Nós não temos. A gente tem por ideia o próprio estabelecimento da Constituição de 88, né? Ela elencou aí tantos nomes que popularizaram e acabaram ficando aí como referência histórica, e todas as grandes transformações legislativas que nós tivemos depois não geraram essa referência, esses nomes, essas pessoas que nós pudéssemos adotar como lideranças que passaram para a história aqui na condição um pouco mais contemporânea do Brasil, né? Eu, por exemplo, eu sou... Oi. Não, pode. Segue aí. Eu não sou um crítico da Constituição, eu até sou um cara reconhecidamente legalista, mas eu sou obrigado a admitir que a nossa Constituição, tem muita coisa na nossa Constituição que ela não precisava estar na Constituição, ela poderia estar em leis ordinárias federais, quer dizer, um degrau abaixo. O que aconteceu? Qualquer tipo de discussão que nós temos hoje, tu pegas o artigo 5º da Constituição, é uma Constituição dentro de outra Constituição. Tá? E tudo chega... Por que tudo chega no Supremo? Porque tudo está na Constituição. Tudo é causas constitucionais. Entendeu?
E aí, quem vai ter que resolver? Quem é o intérprete final da Constituição? É o Supremo. É por isso que o Supremo fica atochado de coisas, tá? Que poderiam ser resolvidas nas instâncias mais abaixo e não são. Por quê? Porque a nossa Constituição abarcou uma série de coisas. Aí, se tu olhares os constitucionalistas, eles vão dizer o seguinte, é que a Constituição de 88, ela veio como um projeto de uma transição de uma democracia, tá? De uma sociedade que não havia democracia. De uma ditadura para uma democracia. Então, porra, a Constituição é aquele negócio, vamos botar tudo na Constituição para ter porque para mudar a Constituição é quórum qualificado. Então, vamos botar tudo na Constituição para não ter esse problema, porque o pessoal estava traumatizado com a ditadura. Só que o que aconteceu? Hoje já se passaram 30 anos e nós estamos tendo alguns problemas em virtude daquele excesso de precaução que os que o pessoal que fez o constitucional... Oh, meu Deus, me fugiu agora a palavra. O constituinte originário tinha colocado na Constituição. Então, eles tiveram uma preocupação de colocar um monte de coisa dentro da Constituição para dar caráter constitucional, um monte de direito que poderia ser resolvido em leis ordinárias, tá? Mas aquele medo, por causa da ditadura, do trauma da ditadura, vamos garantir aqui. Só que hoje, 30 anos depois, nós estamos tendo algum tipo de problemas por causa disso. Eu até conversava com um outro jurista, o doutor Conrado, alguns dias atrás, e a gente focava muito no caso trabalhista, e ele mencionava, talvez seja uma época aí da história recente, onde antes nunca se teve tantas ações diretas de inconstitucionalidade como agora. Isso é um volume aí absurdo que tem acontecido, né? Agora, veja bem, né? Lídio, já pegando esse gancho, bom, temos essa dificuldade de ter essas referências políticas vinculadas à legislação instituída no país, mas ao mesmo tempo, quando a gente abre hoje as redes sociais, o que a gente mais vê também são pessoas querendo buscar esse protagonismo, né? Opiniões altamente inflamadas, gente com muito dito conteúdo, né? Entregando conteúdo pela internet e às vezes defendendo causas de maneira bem acentuada, né? Então, quer dizer, será que realmente aquele movimento que a gente tinha antes das pessoas deixarem um pouco de lado essa participação um pouco mais enjoada, mais complicada nesses canais de problemas, de problemática, não está mudando um pouco isso? Ou será que a gente está vivendo aí um modelo meio, eu apareço na internet que eu estou interessado, mas de fato não estou tão interessado assim para comprar essa briga? Como é que você está vendo esse desenho de agora? A internet está dando voz àqueles que não tinham voz. Aqueles que às vezes falavam em pequeníssimos grupos, tá? A gente chamava de tribos. Só que agora a internet ela está fazendo unir essas várias tribos, porque assim, meu amigo, a internet tem um lado bom e um lado ruim, né? Quantos amigos nossos que estudaram conosco na época de faculdade, que estão morando fora, tá? Que nós certamente jamais teríamos mais contato, e que hoje nós temos contato, porque o que nos une, o que é exatamente a internet, é o WhatsApp, são as redes sociais, não é? Esse é o lado bom da internet, é o lado bom das redes sociais, é o lado bom da comunicação, da nova forma de comunicação. Mas o lado ruim, como tudo na vida, são faces da mesma moeda, quando a gente olha o outro lado, qual é o outro lado? O outro lado é que você deu voz aos medíocres, aos loucos, e medíocre e louco tem tudo quanto era canto, só que eles não se comunicavam, agora eles se comunicam. Tu estás entendendo? E aí acontecem essas coisas que estão acontecendo hoje. A face negra. É bom nem falar a palavra negro, né? Sacanagem, né? Vamos trocar, né? É melhor trocar. É a outra face, é a face negativa, tá? De algo positivo que é a internet, essa relação que nós estamos tendo, que a gente consegue ter com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, que não estão próximos de nós, né?
estão longe e a gente consegue se comunicar. Manter, regar aquela relação de amizade que a gente tinha. E às vezes até nessa condição de você conseguir dar voz, colocar mais em evidência alguns temas que por vezes eram considerados em segundo plano ou fora da prioridade. Né? Ontem tive a oportunidade de acompanhar um amigo numa transmissão muito bacana, né? Lembrando que o Lídio também nos canais aí de mídias sociais dele diariamente ou quase diariamente também tem trazido alguns temas de debate muito positivo. Então você que está nos acompanhando agora, sigam lá o Lídio também para verificar ao longo dos próximos dias alguns bate-papos legais que ele traz para a gente sempre. E ontem você abordava isso, né? No dia que nós estávamos aí celebrando, né, a condição abolicionista, mas ainda vivendo uma realidade de amplo preconceito, de muita discriminação, que ao mesmo tempo talvez agora seja mais evidenciado e mais presente na vida das pessoas, porque com esses canais e com tanta informação, esse tema passa a ganhar um pouco mais de volume também, né? Que outros temas que você tem visto que tem ganhado corpo com essa amplitude comunicacional que a gente tem encontrado nos últimos tempos? O que me assusta, André, são determinados temas que até tempos atrás nós tínhamos como que não tocar em assunto, em determinados temas, por respeitar o politicamente correto, e hoje o politicamente correto serve de crítica e serve de argumento para que você haja de uma maneira completamente socialmente incorreta. Entendeu? Por exemplo, você discutir a homofobia, por que não discutir? Você tem que discutir. Nós vivemos um país homofóbico, né? O machismo, existe o machismo? Existe. Por que não discutir? A violência contra a mulher? Existe. Por que não discutir? Está aí a Marajana nos acompanhando, que versa muito bem sobre isso. A Marajana trata, é muito especialista nesse assunto. Faz ótimas lives nesse tipo de tema. Né? O racismo, por que não discutir? Ele existe? Claro que existe. Né? Não pode ser um tabu. Ah, não, mas é mimimi. Ah, não. É aquilo que eu falei ontem. Eu disse, gente, o preconceito, a gente não vê o preconceito, a gente sente. Só uma mulher sabe o que passou e o que passa para sempre. Principalmente, veja, uma mulher bonita que está num alto cargo, tem sempre um idiota de dizer, ela está lá porque ela fez alguma coisa com alguém, né? Mas jamais dizer assim, não, ela está lá porque ela lutou, ela estudou, ela se dedicou e ela está lá porque ela merece, pô. Ela não é um pedaço de corpo. Ela é um ser humano que se dedicou e tem competência, e está lá porque é competente. Está entendendo? Então, olha só, a gente não vai discutir isso, vamos deixar... Que tipo de sociedade é essa que a gente vive? Eu até brinco, eu digo assim, olha, o problema da nossa sociedade, o culpado é a mulher, porque é a mulher que educa, não é o homem. O homem só faz. Entendeu? O homem só faz. Tu vê a separação, o que acontece? A criança fica com a mãe. Ah, é horrível isso? Claro que é horrível. A gente sabe que é horrível. A gente sabe que o homem deveria ter um pouco mais de participação. Claro, toda regra tem sua exceção, eu não posso generalizar aqui. Tem pais presentes que estão intimamente ligados na educação, mas vamos falar pela maioria. Eu não posso pegar a exceção e transformar em regra geral. Qual é a regra geral da sociedade brasileira? A regra geral é que a chefe da casa é a mãe. A gente não pode dizer que não, está entendendo? Contra fatos não há argumentos. Então eu tenho que trabalhar em cima da regra geral. Bom, trabalhando em cima da regra geral, se quem educa é a mãe, por que nós temos tantos homens, tá, agressores de mulheres? Vamos discutir. Vamos chamar a responsabilidade, tá entendendo? Aí é que tá, a mulher não chama a responsabilidade para ela também. Por que nós vivemos numa sociedade machista se quem cria a grande maioria é a mulher? Até porque são evoluções, né, Lídio? Até pouco tempo atrás ela sequer podia votar, se manifestar.
Pois e é. hoje passa a entender o próprio poder que tem e a representatividade que tem no meio. Não só o caso da mulher, né? Vários outros nichos, outros grupos que até então eram muito apagados da sociedade. Eu tô dando o exemplo da mulher, né? Para a gente entender o seguinte, pô, há tanta violência contra a mulher? Há tanto desrespeito contra a mulher? Né? Mas se a maioria dos lares, a chefe é a mulher, como é que nós podemos ter uma sociedade assim? Tá entendendo? Só que aí ninguém assume a responsabilidade. Tá entendendo? É aí que tá. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Se você, mulher, que é mãe, né? Se você sofreu, você não pode pedir para que as mulheres lá na frente sofram porque você sofreu agora. Quando uma mãe vai buscar uma criança no colégio, tá? E o menino está cercado de meninas, e as amigas da mãe olham para o guri, olha que garanhão é esse teu filho, isso, aquilo outro, e elogia o filho dela, ela não fica toda prosa. Não é verdade? O que ela deveria fazer? Ela deveria chamar a atenção do menino, dizer assim, ó, não está certo tu ficar rodeado aqui de mulher, você tem que ficar com uma só. Então o homem é criado a ser poligâmico desde pequeno pela mãe. E depois, velho, o cara tem que ser monogâmico por quem? Se não teve o exemplo dentro de casa, se não teve o exemplo lá atrás. Tu tá me entendendo? Eu tô te dando esse exemplo, me desculpa, mas eu tô te dando esse exemplo para a gente poder entender. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades para a sociedade e não terceirizar. Aí eu volto àquele assunto. Nós estamos terceirizando tudo e a gente tem que chamar a responsabilidade para nós. Se cada um chamar para si uma parte da responsabilidade da mudança social, a gente muda como sociedade. Agora, se tu terceirizar, se tu dizer que não tem nada a ver com isso, que o errado é o outro... É muito provável, né, Lídio, que assim, dentro desses desenhos, a gente, à medida que vai colocando novos ingredientes, vai gerando um conflito e uma polêmica, porque vão ter opiniões muito diversas, né? Algumas que entendam isso como pleno, outras nem tanto, né? Agora, o fato é, a gente tem o poder hoje de ir construindo as nossas interpretações, de ir construindo os nossos entendimentos, porque a informação está muito farta, muito fácil, né? A única coisa que a gente não pode é, como você bem disse, né, terceirizar responsabilidades. A gente também vive num mundo onde se diz muito popularmente, né, se ensinou a buscar direitos, mas nem sempre se ensinou a manter deveres, né? Então todo mundo quer o seu direito, que vem às vezes cerceado, né, das obrigações e dos deveres que as pessoas têm que executar, né? Para se cercear um pouco desses deveres, as pessoas às vezes se alicerçam em informações que também não são plenas, às vezes não são nem verdadeiras. Tem o fenômeno das fake news, né? Não, eu vou acreditar e vou propagar nessa informação porque me convém, né? Como é que você vê isso, né? Tanta informação sendo colocada, tanta opinião sendo colocada, tanta opinião para defender, às vezes, posicionamentos, sendo que, né, a gente precisava de ter um mundo um pouquinho mais balanceado, né? A democracia, às vezes, ela se alicerça no equilíbrio, mas tem tanta gente puxando para um lado ou para o outro que parece que está difícil chegar no meio, né? É verdade. Eu vou dizer um negócio, eu vou te contar uma bem rapidinha que ilustra bem essa nossa discussão sobre isso de fake news. Eu estava zapeando, né? Estava zapeando na internet, daqui a pouco eu vejo assim uma matéria: auxílio reclusão, 1.500 e poucos reais. Então dava a entender que cada preso do sistema prisional, o cara ganhava 1.500 e poucos reais. Aí tu via embaixo um monte de comentário do pessoal: isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Pô, e eu sou advogado, eu sou formado em direito, eu tive aula de direito previdenciário. Só que eu, advogado, formado em direito, tendo tido aula de direito previdenciário, eu comecei a ver essa matéria tantas vezes e repetidas tantas vezes que eu comecei a me questionar. Eu comecei a acreditar. Tu estás entendendo? Eu comecei a acreditar. Então, se eu comecei a acreditar, André, tu imagina quem não é quem não teve um formado bom em direito, né? quem não teve embasamento jurídico nenhum.
Aí o que eu fiz? Eu tive que estudar, pegar os velhos livros de direito previdenciário, pegar a lei geral da Previdência e verificar o seguinte, peraí, o auxílio reclusão, só quem recebe é quem é segurado da Previdência. Quem é que pode ser segurado da Previdência? Quem contribui, o contribuinte. O cara que contribui. Quem é que contribui? Tu podes contribuir de maneira pela carteira assinada, tá? Porque é descontado, tu como empregado de carteira assinada, ou então como autônomo. Só essas duas formas. Quantos caras de carteira assinada tem no nosso sistema prisional? Alguém já se perguntou? Quantos contribuintes da Previdência? E é claro, André, exceção à regra geral. Tu estás entendendo? Pô, o nosso problema o maior problema da criminalidade é o desemprego. O cara que está com a carteira assinada direitinho, empregadinho, com a vida tranquilinha, tu acha que o cara vai querer cair na criminalidade? Não dá tempo, o cara tem que trabalhar, tem que bater ponto. O cara está trabalhando, não dá. Cabeça vazia, oficina do diabo. O que acontece? Tu podes ter casos de homicídio, de feminicídio, marido que mata a mulher, né? Alguma coisa assim do gênero, movido pela emoção. Mas aquele bandido, o bandido contumaz, aquele que vive da criminalidade, já vi esse traficante de carteira assinada? Ladrão de banco de carteira assinada? Não, ladrão de banco está lá e está descontando como autônomo. Não existe isso. Só que o que estava acontecendo? A fake news estava sendo colocada de uma maneira tão diuturnamente que eu, advogado, comecei a acreditar. E eu digo, será que foi uma aula? Será que foi uma aula que eu faltei? E aí fiquei naquela, será que eu faltei essa aula, cara? E um monte de gente escrevendo, é uma vergonha, não sei o quê, e é verdade que não sei quem lá, eu estou sabendo que o fulano lá tá não sei o quê, tá ganhando. Olha só, eu comecei a acreditar, então tu imagina quem não tem familiaridade com o assunto. E aí eu estou te dando um exemplo do direito que eu sei. Tu imagina a fake news que é de tudo. Tá entendendo? Então olha só a que ponto nós chegamos. É muito complicado, não é? E assim, às vezes a gente acaba se aproveitando dessa ânsia da participação social para até contribuir com uma percepção bem falha. E essas percepções falhas fazem com que as pessoas defendam, às vezes, o indefensável, né? Coisas que são fantásticas, aí, são impressionantes que a gente fica vendo no dia a dia em algumas posições de mídias sociais. Gente, eu estou acompanhando aqui a opinião contumaz do nosso amigo, advogado, criminalista, grande parceiro, Lídio Moisés da Cruz. E a gente segue convidando você que está nos acompanhando para mandar sua opinião, mandar sua pergunta, mandar sua observação. Tanta gente legal entrando aqui. Quero que você mande um abraço especial para mim, ô Lídio, para o seu Walter Andrade, que está lá em Bombinhas te acompanhando, né, que fez questão de acompanhar nossa live aqui. E para os nossos dois amigos aqui, Fabiano Meirelles, lá do Canadá, e Marcelo Zimmermann. Meu Deus! Ó, seu Walter, tá? É de Bombinhas? Ele está em Bombinhas agora. Seu Walter em Bombinhas, um forte abraço, querido, um beijo no teu coração. Zizi, mineiro. Um beijo, querido. Beijo. E aqui, eu quero dar uma pausa nesse momento, Lídio, porque eu vou combater fake news. Agora eu vou combater fake news. Eu acho que é uma injustiça as coisas que as pessoas ficam propagando aí na internet e eu tenho que acabar com pelo menos parte dela. Eu quero que você pegue no seu balcão aí atrás pelo menos um livro para mostrar que você não está usando aquele fundo falso aí. Tá? O pessoal fica dizendo que você usa fundo falso e não é não. Tá? Isso é a biblioteca do Lídio mesmo. Viu? Eles são os canalha, né? Deve ser os nossos amigos canalha aqui, ó. Olha aí, seus faladores. Eu era o único que te defendia, eu dizia que era de verdade. Ah, brincadeira. Também. O gato me arromba a gata, é um rolo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui. Brincadeira, viu? Como é que pode falar um negócio desse? Ô, Lídio, outra coisa que você precisa responder. Como é que você fez aquele macarrão roxo, cara? Isso E tu vais, já estás convidado, tá?
A próxima reunião que nós fizermos, eu vou fazer massa, 3 tipos de massa. A base de couve vai sair verde, de cenoura vai sair laranja, e a vermelhinha, que uns dizem que é roxa, o que é? Adivinha? Beterraba. Só podia, entendeu? Né? Então, agora eu tô... Esses 40 dias, querido, a gente inventa tudo. Esses 40 dias todo mundo virou gourmet, né? 40 dias a gente inventa tudo. Não, e acabou essa história de convidar os amigos depois para churrasco, né? Depois dessas quarentenas, sessentenas, amigo, nós temos que convidar todo mundo para uma salada, né? Não tem jeito. Não. Salada para correr na beira-mar, tipo o nosso amigo Marcelo Zimmermann, o louco, que corre 50 quilômetros na beira-mar e aí depois fica postando lá, maluco, louco. Ó, diz aqui, eu não sei quem é, mas está como Bairish Howley, né? Usa espinafre ao invés de couve, que é mais leve, viu? Tá aí a dica. Tá aí a dica. Eu não tentei ainda, Posso tentar fazer de espinafre também. Entendeu? Tá certo, é tema para mais uma live aí. Logo, logo você vai estar trazendo para nós. Vou fazer um ao vivo, vou fazer uma massa desse tipo ao vivo. Ô, Lídio, participação em conselho comunitário, participação em associação de bairro, em entidades de apoio de algumas causas, são formas que as pessoas, mesmo não estando nos poderes constituídos, podem fazer para que as suas opiniões e os temas que têm, que percebam com interesse, com necessidade, sejam apreciados e ganhem força para se tornarem prioridades, né? Como é que você tem visto esses movimentos, né, dessas entidades que agora, nesse momento, talvez um pouco enfraquecidas por falta de movimentação das pessoas? Como é que você sugere para o pessoal se aproximar, estar presente e, eventualmente, olha, não achei, não existe, não tem, por que não eu tomar a iniciativa de ser uma liderança e levar essa ideia para frente, chamar outras pessoas que abraçam a mesma causa e constituir isso? Olha aí, Jana, estou falando de novo a partir do teu canal, viu? É isso aí, é pegar pessoas que defendem a mesma causa e dar uma fortalecida nisso. Como é que você está vendo esses movimentos? Estão acontecendo? Estão sendo levados a sério? Olha, André, a tua pergunta, ao final, já é a resposta. Tá? Não tem, você cria. Voltamos à nossa conversa inicial. Qual é o grande problema da nossa sociedade? A terceirização. Tá? É a mania que nós temos de endeusar pessoas. Tá? Olha, vai vir os salvadores da pátria. Não existe salvador da pátria. O salvador da pátria somos todos nós. Todos os pequenos movimentos sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que está esperando que alguém puxe, entendeu? Puxe a corda e vai. A criação desses movimentos começa no município, tudo começa no município, tudo começa no bairro, tudo começa na tua rua, tudo começa com a tua rua, entendeu? Engraçado que começa com o teu vizinho, entendeu? Tu mora num apartamento, conversa com o teu prédio, tu não pode ser o síndico do teu prédio. Começa assim, síndico do teu prédio. Cuida do teu prédio primeiro, depois junta os outros síndicos, cuida da tua rua, depois cuida do teu bairro. Um passo de cada vez. Tá entendendo? É aquilo que, novamente, nós voltamos aqui, ó. Se cada um cuidar, não do seu, mas cuidar um pouquinho do lado, o outro vai cuidar um pouquinho do lado, quando a gente vê, tá todo mundo cuidando da sociedade como um todo. Tá entendendo? Começa assim. Começa no teu prédio. Começa a participar mais. Tem gente que não participa das reuniões de condomínio, pô. O cara não participa das reuniões de condomínio e o cara quer meter pitaco na mudança da sociedade, pô. Tu tá me entendendo? O cara xinga o município, mas o cara não cuida do prédio dele. Ele não participa de uma reunião de condomínio, André. Tu tá me entendendo? Então, assim, vamos começar assim, ó. Vamos começar com o condomínio. Moras em apartamento, mora em prédio? Começa com o condomínio. Mora em casa, teu vizinho. Vamos pegar a rua, depois o bairro, depois o município, depois o estado, depois o país. É assim. Um movimento, criar uma onda.
É a famosa corrente do bem, né? Só que alguém tem que puxar essa corrente, né? Alguém tem que puxar, alguém tem que puxar. Se tu tá Aí a dica, né? as pessoas estão olhando para o lado, o cara tá com iniciativa, pô, mas não tem nada, amigo, cria. Então é tu que tem que criar. Se já tem, vai lá e te aproxima. Entendeu? Eu não gosto de quem tá lá agora. Ué, chega e propõe algo melhor do que quem tá lá agora. Tu tá procurando um cara para ser marido, tu tá procurando uma mulher para ser esposa, tu tá procurando alguém para ser mulher da tua filha, esposo da tua filha, ou tu queres um cara que vai te ajudar para modificar uma situação que tu achas que não tá certa? Eu acho assim, ó, tu não precisa gostar daquela pessoa, mas se vocês têm algo em comum, se vocês têm um objetivo maior, cara, tu tem que aturar. Tu não pode também só te juntar com pessoas que tu gosta. Até porque as pessoas mudam. As pessoas têm entendimentos diferentes, opiniões diferentes. Cara, porque aí nós vamos... A internet é um desafio, hein? Porque aí sabe o que acontece? Se eu tô de um lado, o outro tá do outro, ele é meu inimigo. Eu não, nem sento na mesma mesa que ele pra gente conversar. Né? Tu sabe o que acontece? Tu vai pregar para convertido. Tu não vai sair da bolha. Nosso problema é que nós vivemos em bolha. Tá entendendo? Nós temos que sair da bolha. Nós temos que ouvir o outro lado. Até para termos argumento para discutir. Agora, não precisamos concordar com ele, mas precisamos respeitar a opinião divergente. Entendeu? Pô, nós temos um grupo, tu sabe como é que é? Nós temos um grupo, tem pessoas que votaram num candidato X, tem eu que votei num candidato Y, tem outro que votou em outro candidato. Eu não vou querer forçar que as pessoas pensem como eu, assim como não vou gostar que as pessoas queiram que eu pense como elas. Mas o legal, o que é? O legal é que nós nos respeitamos. Nós temos algo maior do que as nossas opiniões políticas, que é a nossa amizade, e a gente não troca isso por nada. E tem gente que não entende, mama, como é que tu estás no meio dos caras, não tinha assado. Os caras são meus irmãos, pô, são meus amigos. Começaram comigo, eles sabem da minha origem, pô, eles estavam comigo na dificuldade. Agora eu vou brigar com os caras e jogar isso tudo fora por causa de A e de B que nem me conhece, cara. E que hoje, na informação que eu tenho, eu acredito piamente de que é uma verdade e amanhã surge uma informação nova, eu descubro que a minha verdade não era tão verdade assim. É muito complicado, né? É impressionante. É pior que futebol. Exatamente. Pelo menos no futebol, a briga acaba na rodada do Brasil no Verão, no final de semana, né? Agora, pelo visto, a gente tem aí um caminho árduo e longo para a gente resolver o nosso meio da política, né? E acho que realmente debates como esse, Lídio, são importantes. A gente está aqui num momento descontraído, nós estamos num bate-papo entre amigos, nós estamos com alguns outros amigos nos acompanhando. Eu agradeço demais para quem está aí conosco a esse horário, né? Moniquinha aí, beijo, Mônica, obrigado. Mônica, beijo, Mônica. Mônica me abandonou. Chalim tá aí? Um beijo pro Charles. Pois eu até hoje estou com o pesadelo dessas caras que o Charles tem aparecido aqui nas nossas lives. Meu Deus do céu. E legal que ele sumiu, né? Para ele tirar aquela barba. Eu acho que era uma entidade, porque de repente ele desapareceu e não voltou mais. Isso, ele não voltou mais para a reunião, entendi? Ele apareceu, é uma entidade. Aquilo ali teve muita gente que não dormiu de noite. Eu dormi de luz acesa. Eu moro sozinho, né? Eu dormi de luz acesa. Eu fiquei com medo. Deus do céu. Lídio, estamos entrando na marca dos últimos 5 minutos. Nesses 5 minutos, queria que você deixasse aí o recado final, as considerações para os amigos que nos acompanharam, né? E que são muitos, alguns tiveram boa parte da live, outros deram só uma passada. Valeu cada segundo de prestígio que você nos deu. E lembrando, né? Estamos aqui como amigos. Se você é amigo do Lídio, não me conhecia, vai lá, me segue no final, me acompanha lá nas mídias sociais. Os amigos que não conheciam o Lídio, é a hora, acompanhem ele, vão lá, sigam ele nas redes sociais, para que a gente possa ir interagindo, trocando ideias e chegando, quem sabe, em um mundo muito mais homogêneo e balanceado, né, Lídio? Então, os últimos 5 minutos para o seu fechamento para os nossos amigos aqui. André, eu quero agradecer a oportunidade, sem palavras, tu fosse um amigo, porra,
fora de série, me dar essa oportunidade de participar dessa tua live, essa live que é reconhecidamente uma live instrutiva. Os teus convidados são muito bem preparados, eu fiquei até lisonjeado e quero dizer para ti que um pouco envergonhado e estou sentindo o peso da camisa porque está num espaço, né? Está num espaço tão prestigiado, que é sempre aproveitado por pessoas de tão grande capacidade técnica e intelectual. Para mim eu ganhei o ano, tá? Quero dizer isso para ti do fundo do meu coração. Obrigado, amigo. Obrigado, tá? Muito obrigado. Quero pedir, agradecer do fundo do meu coração os meus amigos que me acompanham nas minhas lives, né? Pedir para que os meus amigos que me acompanham nas lives que te passem a te acompanhar também, porque é muito instrutivo, a gente aprende muito com as tuas lives, tá? Agradecer os nossos amigos em comum que nos deram uma moralzinha, né? E dizer o que para vocês? Olha, muito obrigado. Eu peço que tu, André, no sábado, às 10 horas da noite, possa participar de uma live especial que eu vou fazer, que vai ter música, vai ser compartilhada com mais outras 3 pessoas, um músico tradicional aqui de Florianópolis, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, tá? Que é o Marcelo Figueira, mais a Janamara também, e mais a Ana Cláudia, que é uma querida amiga, que mora em Munique, que vai dar o olhar dela de fora da Europa para as coisas que estão acontecendo aqui, e é uma live muito louca, tá? 10 horas da noite, tire as crianças da sala, Cinemania 2 mais forte ainda, tá? Nosso amigo Rafael fica dizendo aqui, me chama, né, para que eu possa fazer uma live também sobre uma aula de futebol de Flamengo. Eu não sei, para mim fica meio difícil de compactar essas duas palavras na mesma frase com a palavra aula, mas tudo bem, né? Em média a gente dá um desconto. Vou te chamar. O médio eu digo assim, o médio é quase perfeito. O médio e o Deusir, para mim, são quase perfeitos. Ele só tem um defeito que prejudica tudo, né? Não vou nem dizer o que é, porque eu não posso falar esse nome. Não me permite falar esse nome. Sábado estaremos lá, meu amigo. E antes da gente finalizar, como nós temos 2 minutinhos, uma última pergunta. Adriano Kowalski, valeu aí, parceiro, por estar com a gente. Você ainda sabe jogar truco, cara? Eu dou aula de truco. Dou aula de truco. Eu sei jogar aquilo que vocês costumavam jogar na faculdade e mais truco. Porque o que vocês jogavam na faculdade não era truco. Sinto muito. Porque eu já aprendi de dominó com esse cara, impressionante também. Moçada, olha, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez. A gente está entrando aqui nos últimos 2 minutos, 1 minuto e meio da nossa transmissão. E um pouco do que eu tinha como objetivo trazer aqui hoje se transformou em um grande resultado. Lídio, tu és o cara. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nós temos que aproveitar canais que estão sendo colocados à nossa disposição, como esse, né? Para que a gente possa sentar, debater, trocar ideias, que nós tenhamos entre os nossos amigos a possibilidade de construir consensos, conotações e, acima de tudo, praticar nossa democracia. Se nós estamos entre amigos e não podemos fazer isso, como é que a gente pode pleitear fazer isso para toda uma sociedade? Num momento onde a sociedade está passando por uma grande transformação, onde o nosso mundo, com certeza, não será mais o mesmo mundo que nós tínhamos alguns dias atrás, ainda cheio de defeitos, mas quem melhor do que cada um de nós para tentar consertá-los e deixar o mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos entes queridos. Então você que está participando aí, segue nessas participações, esteja ativo conosco, nos siga, troquem umas ideias, nos procura o Lídio, cara, fale com ele, peguem algumas ideias dele, fiquem à vontade para me procurar, e você pode ter certeza que com amigos a gente vai construindo um mundo melhor. Últimos 40 segundos aqui, e eu deixo então minhas últimas palavras, um agradecimento aos últimos que entraram aí, deixaram nosso perfil mais abrilhantado. E, cara, Lídio dispensa apresentações, é aquilo que eu falei no início, vocês iam gostar muito, e eu tô saindo aqui mais uma vez maravilhado com o nosso parceiro. Jana, olha o desafio que você tem aí no sábado, hein? Pra estar com esse cara aqui ao vivo também, né? E, Jana, logo nós vamos estar conversando também, porque são iniciativas de pessoas que compram essas ideias, que fazem com que as ideias se tornem
ideais e os ideais se tornem parte do nosso novo mundo. No Instagram me informando que faltam 15 segundos. Então agora de verdade a todos vocês. Tchau e até a próxima. Valeu, Lídio. Valeu, moçada. Um abraço. Vou beber. Chá.